Bom dia e bom dia! Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Prazer, eu sou o Vitor Ortiz e hoje estamos iniciando mais um Leitura Bíblica Matinal no capítulo 6 do livro de Daniel. Essa é a primeira parte desse capítulo, né? Então estamos iniciando hoje o capítulo 6 deste livro maravilhoso, este livro fantástico, este livro excelente. Bom, antes de mais nada, eu preciso dar um aviso. Estou transmitindo hoje no TikTok. Entretanto, todavia, contudo, no YouTube eu tive um problema com as lives, então eu estou gravando este vídeo e mais tarde eu vou postar no meu canal no YouTube como um vídeo e não como uma live, tá certo? Tivemos alguns problemas aí relacionados ao uso de imagem, alguma coisa nesse sentido. Tomamos um strike, né? O famoso strike. E estou gravando, então, então estou gravando para pôr no YouTube como um vídeo comum e não como uma live, porque eu tive aí um problema e ficarei alguns dias, na verdade, se não der certo aqui o modo que eu recorri, eu ficarei 3 meses sem poder fazer live. É isso mesmo. Uma péssima notícia, mas estamos de pé. Se não dá para fazer live, vamos gravando mesmo, enviando os vídeos, né, da forma que dá e tudo vai dar certo para a glória de Deus, tá bom? Então, hoje estamos gravando para o YouTube e posteriormente postando no YouTube. Também é uma forma de um teste, né? Saber se assim terá mais alcance ou alguma coisa nesse sentido. E transmitindo ao vivaço pelo TikTok. Então, você que está aqui no TikTok, você está recebendo este conteúdo completamente ao vivo. Quem sabe também essa é uma forma de experimentar coisas novas, de repente postar no YouTube realmente como um vídeo, deixar o TikTok para ser ao vivo, vamos ver. De repente é um caminho, né, a ser seguido, um caminho novo que nós experimentaremos. Bom, já disse bastante sobre isso. Vamos fazer a nossa oração para começarmos de fato a nossa leitura bíblica matinal. Deixa eu ativar aqui a ferramenta aqui do TikTok. Aí, pronto. Então, já estamos iniciando de fato a nossa leitura bíblica matinal. Mas antes de começarmos a leitura bíblica matinal, como é de costume, como nós sabemos, precisamos começar sempre com uma oração. Toda vez que nós vamos ler a Bíblia, falar de Deus, é muito importante que nós façamos isso tendo orado anteriormente, porque assim o Espírito Santo vai nos guiar, vai nos dar o entendimento da sua palavra. Nada melhor do que pedir ao autor da Escritura que esteja nos auxiliando a interpretá-la da melhor forma possível. Então, vamos fazer uma oração e aí depois começaremos a nossa leitura. Senhor Deus e Pai, graças te damos, Senhor, por mais este momento, Senhor, de crescermos na graça e no conhecimento. Pai, esteja nos ajudando, Senhor, com os problemas aí do canal, Senhor, que eu possa voltar a fazer live tranquilamente, Senhor, sem nenhum empecilho, Pai. Ajude também, Senhor, que nós possamos agora, neste momento, estar livres de qualquer distração, para aprendermos, para crescermos na graça e no conhecimento do Senhor, Pai. Nos ajude, Pai, nos auxilie, que isso seja um momento de grande alegria em nosso coração, para que nós possamos compreender melhor da Tua Escritura, que nós possamos ter mais intimidade com o Senhor. É isso que eu te peço e agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, bom dia a você que está chegando, novamente aqui, só reforçando rapidamente, tive um problema no canal no YouTube, não estou conseguindo fazer lives, e de acordo com o aviso, ficaria um tempo sem conseguir. Eu fiz um recurso, né, um procedimento comum,
E aí, quem sabe, volte a fazer live no YouTube, mas por enquanto estamos gravando para pôr o vídeo no YouTube e sem poder ter acesso às lives, tá bom? Por enquanto será assim até quando Deus permitir. Vamos então seguindo dessa forma. Bom, estamos falando sobre Daniel, né, nas leituras bíblicas matinais. Então, continuamos aqui, Daniel capítulo 6, esse livro magnífico, como eu disse anteriormente. E agora, no capítulo 6, nós temos um governo diferente, um novo império, um novo reinado, um novo governante. E vimos que aconteceu tanta coisa com Babilônia, vimos milagres acontecendo, vimos as mensagens de Deus chegando ao rei da Babilônia, Nabucodonosor, e agora é outro cenário, agora é um novo governo, e acompanharemos mais algumas histórias fabulosas desse livro. E neste momento, no capítulo 6, estamos falando sobre o governo, o império ou reinado de Dário. Bom, os líderes babilônicos, eles seguiram, né, eles ficaram ali até o capítulo 5 lutando contra Deus, sem reconhecer a soberania de Deus, sem reconhecer que era Deus quem faz, é Deus quem coloca, é Deus quem institui os governos. E eles terminaram, todos eles, derrotados. E conforme o Senhor já tinha avisado a Nabucodonosor, o império cairia e daria lugar para um novo império, um novo governo, uma nova instituição. E agora vamos acompanhar este novo domínio e a forma que essa pessoa decidiu governar. Esse governo novo que também foi instituído por Deus. Como de costume, seguimos lendo a NVI. A NVI ela não divide este capítulo, né, em várias partes, em duas partes, mas nós didaticamente dividimos este capítulo em duas partes para que o vídeo não fique longo, para que a live não dure mais do que 1 hora. Essa é a nossa intenção, que as lives fiquem entre 1 hora, 1 hora e 10 no máximo, tá bom? Por isso, nós fazemos essas divisões. Bom, sem mais delongas, essa introdução ficou grande demais, por isso vamos à leitura. Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 6, siga aí, né, a leitura, seja com a NVI, seja com a ARA, seja com qualquer versão, sabendo que o que eu estou lendo aqui é a NVI. Então, é muito importante você abrir sua Bíblia, acompanhar a leitura, então faça dessa forma. Daniel capítulo 6, versículo 1 diz assim: Dário achou por bem nomear 120 sátrapas para governar em todo o reino, e colocou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a eles para que o rei não sofresse nenhuma perca. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivo para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar falta alguma nele, pois ele era fiel. Não era desonesto nem negligente. Finalmente, esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. E assim, os supervisores e os sátrapas, de comum acordo, foram falar com o rei. Ó rei Dário, vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, será atirado na cova dos leões. Agora, ó rei,
Emite o decreto e assina-o para que não seja alterado, conforme a lei dos Medo e dos persas, que não pode ser revogada. E o rei Dário assinou o decreto. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus, como costumava fazer. Então, aqueles homens foram ver e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. Assim foram falar com o rei acerca do decreto real. Tu não publicaste um decreto ordenando que nos próximos 30 dias todo aquele que fizer algum pedido a qualquer deus ou qualquer homem, exceto a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? O rei respondeu: o decreto está em vigor, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Então disseram ao rei: Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos, ó rei, nem ao decreto que assinaste. Ele continua orando 3 vezes por dia. Quando o rei ouviu isso, ficou muito contrariado, e como estava decidido a salvar Daniel, até o pôr do sol fez todo o esforço que pôde para livrá-lo. Mas os homens lhe disseram: Lembre-te, ó rei, e conforme a lei dos Medo e dos persas, nenhum decreto ou edito do rei pode ser modificado. Bom, então nós leremos até aqui nesta primeira parte. Olá, Thomas. Olá, Lúcia. Olá a todos que estão por aí. Falaremos então sobre essa primeira parte, Daniel 6, do 1 até o versículo 15, tá certo? E vamos aproximar do texto comentando versículo por versículo. Muito obrigado por todos os presentes, muito obrigado por todos os likes aí. Pessoal, deixa o seu like aqui no vídeo também. Deixa o seu like para ajudar o canal, para crescer o canal. Siga, comente, curta, faça tudo aquilo que é de costume, tá bom? Isso ajuda bastante que nós possamos crescer. Eu agradeço. Bom, então, versículo 1. Dário achou por bem nomear 120 sátrapas para governar em todo o reino. Veja, o versículo então ele vai apresentar a organização do império, né? Dário, o Medo, é o governante e nomeia 120 sátrapas. É isso que o versículo começa nos dizendo. Esses sátrapas, que serão falados várias vezes, eles são uma espécie de governadores regionais. Então, o império ele tinha o seu, o rei, o imperador, e aí abaixo tinham os administradores e depois os sátrapas. Esses eram espécies de governadores regionais. E essa era uma prática muito comum em grandes impérios para facilitar a organização, a administração e o controle, desses vastos territórios. Esses sátrapas, eles eram responsáveis por administrar ali o local e por receberem os impostos, repassarem aos administradores. Então era uma espécie de governante ali local, né? Seriam, vamos dizer assim, algo parecido com, sei lá, os vereadores, talvez, né? Ali, aquelas pessoas que cuidam, né, de um grupo. Nós podemos ver pelo número de sátrapas e o número de supervisores que praticamente ali ficavam 40 sátrapas para cada administrador, né? Então era um sistema organizado. E veja, aqui já no primeiro versículo, algumas aplicações são muito interessantes para os nossos dias. Meus irmãos, até o mundo, até os pagãos, eles são organizados. Até as pessoas que não têm Deus, até as pessoas, qualquer pessoa, né, do mundo, eles são organizados. O mundo é organizado. O império aqui, Medo-Persa, era organizado, né? Não era nada feito de qualquer jeito.
O nosso Deus é um Deus de ordem. E essa ordem, ela se manifesta em todas as áreas da nossa vida, ou pelo menos deveria se manifestar em todas as áreas das nossas vidas, incluindo a política, né, a administrativa, a área administrativa, incluindo a igreja, finanças, qualquer coisa. Deus é um Deus de ordem, e essa ordem ela se aplica a todas as áreas, não somente aquelas áreas que nós julgamos serem religiosas. E é interessante porque nós vemos aqui no versículo 1 a organização desse império pagão, e muitas vezes essa organização ela falta dentro das nossas igrejas, né? Isso é triste, e aqui fica aí uma aplicação interessante. Nós precisamos ser organizados, precisamos ter organização. Dentro da igreja também é um lugar de organização, de ordem. O nosso Deus é um Deus de ordem, é um Deus de decência, não é um Deus do feito de qualquer maneira. E nós vemos aqui que até mesmo os pagãos são organizados, os impérios pagãos são impérios organizados. E nós podemos ver, né, presenciar isso nos nossos dias. Existe uma organização que precisa ser levada a sério, existe uma organização que precisa existir para que exista, né, império, para que exista política e etc, etc, democracia. Então, por que muitas igrejas não percebem ou não copiam esse modelo de organização? Vejam, não estou falando aqui para copiar com 120 sátrapas, nada disso. Eu estou dizendo que podemos pegar aqui alguns exemplos bíblicos de organização e entendermos que a igreja do Senhor é uma igreja organizada, ou tem que ser uma igreja organizada, né? Muitas vezes as nossas igrejas, elas não possuem a ordem que Deus exige, porque o nosso Deus é um Deus de ordem e não um Deus de desordem, certo? Então, já nesse primeiro versículo, eu consigo verificar que estamos falando sobre organização. Mas não somente isso. A Bíblia, o capítulo, está mostrando por que Daniel virou um alvo. Por que Daniel ele foi ali notado. Por que acabou acontecendo o que aconteceu com Daniel. Então, nós precisamos entender aqui o que está acontecendo. Então, temos 120 sátrapas, né, que estão aqui abaixo, né, de Daniel, conforme nós verificamos no versículo de número 2. Veja. E colocou 3 supervisores, como eu disse. Então, provavelmente 40 sátrapas para cada supervisor. E um desses supervisores dos sátrapas, um desses chefes dos sátrapas, era Daniel. Então, os sátrapas tinham que prestar contas a Daniel e Daniel prestava contas ao rei. Então, note a importância política do cargo em que Daniel foi colocado. Daniel, ele respondia diretamente ao rei. O que era passado a ele passava ao rei. Ou seja, esse é um cargo de extrema importância e um cargo que exige uma pessoa de confiança. Não é um cargo para qualquer um. É um cargo para uma pessoa de confiança, uma pessoa em que o rei confia. Ora, era um cargo muito importante. E note muito bem, é um cargo político, extremamente político. Vamos lembrar que Daniel está não em Jerusalém. Daniel não está na sua terra. Daniel está aqui agora sob domínio dos medo-persas. Então, Daniel ele foi exilado, levado para a Babilônia. Daniel não está na sua terra. Daniel está em terra estranha, vamos dizer assim. E Daniel, estando em terra estranha, ele foi colocado em um cargo político. Eu aprendo com isso, com esse versículo, na verdade com todo o capítulo, que sim, o cristão ele pode e deve se envolver com a política do país. Eu não posso separar o cristão do político. Quando eu me envolvo em alguma questão política, muitas pessoas dizem, não, mas esse é meu pensamento cristão e não meu pensamento político. Veja,
eu não posso fazer essa divisão, eu não posso separar o cristão do político. E Daniel, ele foi colocado em um cargo político em terra estrangeira. Lembre-se, é uma terra pagã. E Deus levantou Daniel como um político em terra pagã. Então, sim, meus irmãos, o cristão, ele também se envolve em política. O cristão, ele também faz parte da política. O cristão, ele também é chamado para auxiliar com a política, certo? O cristão não está alheio a tudo isso. O cristão não está separado. O cristão, ele não é um visitante. O cristão, ele mora em determinados países e eles precisam agir como cidadãos, certo? Então, nós não podemos ignorar que este é um cargo extremamente importante que exigia uma confiança e uma responsabilidade. E essa confiança e responsabilidade o rei viu em Daniel e então nomeou como um supervisor dos sátrapas. Versículo 3. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Meus irmãos, Daniel simplesmente trabalhava como um servo de Deus, dando o bom testemunho. E isso fez com que o rei reconhecesse o seu valor. Quando o rei reconhece o valor de Daniel, o rei pretende promover Daniel. O rei pretende trazer Daniel para mais perto, entendendo que Daniel é a melhor escolha. Então Daniel está dando um bom testemunho em seu trabalho. Daniel está dando um bom testemunho em sua administração. O poder, a grana, a corrupção não corromperam Daniel. Todo esse poder não corrompeu Daniel. Ele continuava com o mesmo coração que ele tinha quando ele entrou na Babilônia como um jovem exilado. Daniel, ele não perdeu a sua essência. Daniel não deixou de ser servo de Deus. Daniel continuou sendo servo de Deus. Daniel foi servo de Deus quando ele era um jovem exilado. E Daniel, ele continua sendo servo de Deus, sendo administrador do império. Então, o coração de Daniel, ele é um coração que olha para o Senhor. É um coração que trabalha para Deus. E quando o cristão, ele trabalha para Deus, ele faz as coisas olhando para o Senhor, fatalmente as pessoas tendem a reconhecer, a olhar e falar: existe algo de diferente, existe algo que precisa ser notado. Meus irmãos, dar o bom testemunho em Israel era muito fácil. Ser crente na sua igreja é muito fácil. Levantar a mão, orar, não falar palavrão, ser amável, ser manso, ser humilde, ser justo, ser correto dentro da igreja é muito fácil, porque todos ali estão agindo da mesma forma. Então, ser crente na igreja, ser judeu em Jerusalém é muito fácil. Agora, e quando você está fora da igreja? E quando você está em outro ambiente, que é um ambiente de corrupção, que é um ambiente de crime, que é um ambiente de lascívia, como que você age? Veja, faça um exercício na sua mente aí, lembre de algum político que é cristão, que se diz cristão. Esse cristão, na política, ele tem agido como um cristão? Você consegue reconhecer Cristo na administração pública dessa pessoa? Você consegue olhar para algum desses políticos que se dizem cristãos e ver um bom testemunho na vida deles? Ora, Daniel era um político, Daniel estava no meio da corrupção, Daniel estava no meio ali dos problemas. E ele não se corrompeu, ele continuou trabalhando para Deus, ele continuou fazendo o seu melhor.
Ah, Vitor, é que quando o crente entra na política, quando o cristão entra na política, aí tem que se envolver, aí ele tem que fazer daquela forma, aí se ele não fizer, ele é excluído, às vezes até corre um risco de perder a vida. Não, Vitor, porque lá a política é muito perigoso, não é bem assim. Não é você chegar lá e dar um bom testemunho, porque é muito complicado. Não venha com esse papo. Esse papo não funciona. Por que não funciona? Porque eu tenho o exemplo de Daniel e outros na Bíblia. Mas agora estamos olhando para Daniel e eu tenho o exemplo de Daniel. Daniel é um administrador fiel, é um administrador cristão dentro de um império que não é o seu, dentro de uma terra que não é a sua. Daniel está também no meio da corrupção e nós veremos isso mais adiante, né? Teremos mais evidências disso. Daniel também está no meio do pecado, dos pecadores ali, dos corruptos, dos bandidos, dos mentirosos. Daniel também faz parte disso. Daniel está lá no meio. Mas Daniel não se deixou corromper. Daniel não se permitiu se sujar com essa lama, porque Daniel tinha o coração voltado ao Senhor. Então não tem essa ideia de não, é porque quando entra lá, aí tem que fazer o esquema, porque se não fizer o esquema, não funciona, meus irmãos. Não é assim. Não é assim. Se você tem esse pensamento e pretende entrar na política, não entre. Não entre. Lá não é o seu lugar. Lá é o lugar de cristão forte, de cristão que se posiciona como cristão. De cristão que, mesmo tendo a possibilidade de perder a vida, não vai se corromper, porque é cristão e entende que o melhor é servir a Deus. Lá é lugar para gente com firmeza. Daniel está aqui administrando como servo de Deus. E administrando como servo de Deus, ele está sendo reconhecido pelo rei. E o rei, o governante ali, está olhando para Daniel e falando: este homem tem algo diferente. Este homem merece ser elevado. Porque ele tem algo diferente. Ele trabalha com alguma diferença. Sim, muito bem lembrado. Isso serve para todas as áreas das nossas vidas. No seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola. Veja, no seu trabalho você também pode estar no meio ali de pessoas que não, né, são corruptas, querem passar a perna no chefe, querem mentir, mentem à torto e à direito. Você não tem que se envolver nisso. Você tem que ser cristão. Cristão a ponto de colocar o seu cargo em risco se for necessário, servindo a Deus. Ok? Bom, versículo 4. E aqui começa um negócio, hein? Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuravam motivo para acusar Daniel em sua administração governamental. Mas nada conseguiram. Meus irmãos, guarda essa informação muito interessante e importante para a sua vida. Diante disso, versículo 4, os supervisores e os sátrapas procuravam motivo para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar falta alguma nele, pois ele era fiel, não era desonesto nem negligente. Meus irmãos, estava estabelecido o cenário perfeito para aqueles invejosos que vislumbravam o cargo administrativo tentar de toda forma derrubar Daniel. O cenário está armado. Esses invejosos agora vão tentar derrubar Daniel. Por quê? Por que esses sátrapas não planejam contra outro administrador? Existiam mais dois. Era Daniel e mais dois. E, na verdade, outro administrador estava planejando contra Daniel. Por quê que Daniel estava distante disso? Por que Daniel não fazia parte disso? Porque ele não se envolveu. Daniel não se envolveu com essa turma aqui. Por que não? Porque ele fez um bom trabalho, deu um bom testemunho. Dando um bom testemunho, ele afasta aqueles que estão ali para roubar, para desviar, para fazer qualquer outra coisa que não o seu trabalho. Então, ele atrai o olhar dessas pessoas invejosas. Agora, note muito bem o que o versículo vai dizer sobre o testemunho de Daniel.
Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuravam motivo para acusar Daniel. Olha o testemunho de Daniel em sua administração governamental. Mas nada conseguiram. Não puderam achar falta alguma nele, pois ele era fiel, não era desonesto. Meus irmãos, os seus opositores políticos da empresa, da faculdade, da escola, os seus opositores, eles vão procurar algo para te derrubar. Eles vão procurar algo para te vencer. Eles vão procurar o que alguns cristãos chamam de uma brecha, para entrar naquela brecha e destruir a sua vida, destruir o seu emprego, destruir o seu trabalho. Isso é certo. Quando você é um servo de Deus que trabalha para Deus, automaticamente você atrairá olhares de pessoas que são inimigas da fé, pessoas que são invejosas, pessoas que não conseguem atingir o mesmo nível de eficiência que você possui. E essas pessoas tentarão te derrubar. Elas não vão tentar te copiar e ficar tão eficiente quanto você. Na verdade, elas vão tentar te arrastar para o nível delas. Esses sátrapas, esses administradores, eles não buscavam evoluir, eles não buscavam ser honesto. Na verdade, eles buscavam arrastar Daniel para o nível deles, para assim derrubá-lo. Então, isso é fato. As pessoas vão tentar algo contra você. Agora, o que os seus inimigos vão encontrar? Meus irmãos, existem políticos que se dizem cristãos que ninguém nem precisa ter o trabalho de procurar uma podridão. Porque os escândalos eles saltam diante dos opositores. Existem políticos que se colocam como cristãos que eles os adversários dele nem têm trabalho, nem procura. Fala, não, isso aí já está caído. Irmãos, cristão não tem medo de Polícia Federal. Cristão não tem medo de investigação. Pode investigar, pode procurar, pode caçar, pode revirar. Não vai encontrar nada, porque é íntegro. Vocês acham que os sátrapas aqui não tentaram de tudo para derrubar Daniel? Vocês acham que os sátrapas não tentaram procurar em toda a vida de Daniel? Nas conversas, nas amizades, nas pessoas que ele se comunicava, nas pessoas que ele tinha mais acesso. Você acha que eles não procuraram em tudo para derrubar Daniel? E a Bíblia vai dizer que não encontraram nada. Nada. Porque Daniel era um homem de Deus, Daniel era um homem íntegro, Daniel era um verdadeiro servo de Deus. Agora, pare de pensar no político um pouquinho, porque é muito fácil, né? Muitos políticos se dizem cristãos e os escândalos saltam diante dos nossos olhos. Não precisa nem procurar. Pare de olhar para o político agora e olhe para a sua vida. Faça uma análise, um autoexame. O que seus inimigos veem? Os seus inimigos veem sujeira, os seus inimigos veem problema, os seus inimigos veem uma vida toda confusa, os seus inimigos veem pecados e mais pecados, corrupção, mentiras. O que seus inimigos veem na sua vida? Eles procuram. Mas nada encontraram contra Daniel, porque Daniel era um homem íntegro. Meus irmãos, olha que interessante. O ataque político, a perseguição política, tentar derrubar o oponente político já é antigo, não é novo. Aqui o capítulo 6 do livro de Daniel já é uma coisa antiga, não é uma coisa nova. Esses sátrapas e esses administradores já tentavam derrubar Daniel muito tempo antes de Cristo. E será que os nossos políticos cristãos não percebem isso? Que se envolver, entrar nesse meio, entrar em um meio insalubre,
é entrar em um meio perigoso, um meio complicado, um meio que precisa ter muita fidelidade para não se sujar? Será que aqueles que se dizem cristãos, se colocam como político cristão, não vê, não percebe que a perseguição já acontece há muito tempo? Que as pessoas tentam derrubar as outras pessoas que são melhores ou mais qualificadas? E mesmo assim seguem dando mau testemunho, seguem fazendo besteira, seguem se corrompendo, dando motivo para os adversários políticos questionarem a sua administração. Veja, o rei não questionava a administração de Daniel. E esses sátrapas e esses administradores não tinham queixa sobre Daniel, não encontrava. Como está a sua vida? Como está a sua organização? No seu trabalho, será que as pessoas que são contrárias a você encontram problemas na sua vida, mentiras? Eles tentaram, mas não encontraram absolutamente nada. Versículo 5. Finalmente, esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. Que forte isso, meus irmãos. Que forte isso. Os perseguidores de Daniel, aqueles contra Daniel, aqueles que estavam prontos para derrubar Daniel, matar Daniel se possível, eles admitem que Daniel é íntegro. Não vão encontrar nada contra ele, a menos que eles armem alguma coisa, a menos que eles ataquem de alguma forma com aquilo que Daniel mais se importa, com aquilo que é mais importante na vida de Daniel, o seu Deus, a lei do Senhor. Se eles não atacarem, se eles não planejarem algo, se eles não mexerem os pauzinhos para atacar Daniel naquilo que ele mais preza, eles não vão conseguir pegar Daniel. Deus. Esse é o testemunho esperado de todo cristão. Quanto as pessoas precisam procurar na sua vida para encontrar um problema, uma mentira, uma corrupção, um roubo, uma traição? Quanto que as pessoas precisam se aprofundar na sua vida para encontrar um problema que vai destruir você? Os seus inimigos, eles podem falar mal de você? O seu grande crime é amar a Deus? As pessoas falam: olha, tá chegando um crente que ama a Deus. Tá chegando um crente que ora muito. Tá chegando um crente aí que não faz aqui o que a gente faz, não participa aqui das coisas que nós participamos. Tá chegando um crente aí que ama muito a Deus. O que os seus inimigos falam de você? O que eles podem falar de você? Porque sim, os inimigos eles mentem, os inimigos eles aumentam, eles vão procurar um motivo, né? Os inimigos eles não têm moralidade. Lógico, isso acontece. Agora, o que eles podem falar de você? O que é verdade que eles falam? Essa é uma outra questão. Falar eles vão. Agora, você dá arma ao inimigo, você dá munição para o seu inimigo, você carrega o pente do seu inimigo toda vez que você está por perto fazendo alguma coisa que não corresponde ao verdadeiro evangelho? O que os seus inimigos falam de você é verdade? Você é mentiroso mesmo? Você é traidor mesmo? Você tá no meio da prostituição mesmo? O que os seus inimigos podem falar de você? Você vê pornografia mesmo e os seus inimigos sabem disso? O que eles podem falar de você e o que eles precisam inventar sobre você? Veja,
Aqui eles estão tramando, olha, não tem nada contra Daniel, a gente vai ter que caçar alguma coisa. O crime de Daniel é amar a Deus. E vamos usar isso. Vamos usar esse amor a Deus contra Daniel. É isso que seus inimigos falam de você? É o seu amor a Deus que é usado contra você diante dos seus inimigos? É o fato de você amar muito a Deus, é o fato de você seguir a lei de Deus que causa a sua ruína para as pessoas? É isso? Esse é o seu problema? Se for, parabéns, você é um cristão de verdade. Do 6 até o 9. E assim, os supervisores e os sátrapas, de comum acordo, foram falar com o rei. Ó Dário, vive para sempre. Todos os supervisores reais e prefeitos, os sátrapas, conselheiros e os governadores concordaram que o rei deve emitir um decreto ordenando todo aquele que orar a qualquer deus, qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja atirado na cova dos leões. Esses homens maus, eles formam uma conspiração. Esses homens maus, eles mentem para o rei. Esses homens maus, como leões, veja que interessante, como leões, eles preparam para dar o bote. Eles se escondem atrás do rei para dar o bote em Daniel. E eles vão até o rei como leões, os verdadeiros leões maus da história. E eles armam o bote. Olha, mentindo, ele diz, olha, todos os supervisores e os sátrapas de comum acordo. Pera, mas Daniel estava nessa reunião? Daniel fez parte disso aqui? Não, mas eles deram uma escondida nessa informação. Essa informação não é tão relevante, rei. E aí eles, de comum acordo, eles precisam derrubar Daniel. Como não encontraram nada, vão criar uma emboscada como leões. Como leões, eles estão criando uma emboscada para Daniel. A sugestão desses homens é que Dário tome o lugar de Deus por 30 dias. Nenhuma adoração a qualquer outra divindade seria aceita. Então Dário seria colocado no lugar de Deus por 30 dias. Veja que a história ela parece se repetir. Nabucodonosor caiu por querer ser Deus. Balsazar da mesma forma. E agora esses homens querem colocar Dário no lugar de Deus. E o orgulho favorece o plano desses homens, porque Dário ele aceitou. O orgulho acendeu no coração de Dário. E também era uma forma de dominar, sobre o império. Então, essa era uma armadilha disfarçada de lealdade ao rei. Eles estavam parecendo homens leais diante do rei. Olha, o Senhor é aqui todo poderoso. Vamos aí adorar ao Senhor, ó rei, majestade. Os leões estavam preparando a armadilha para Daniel. E olha que interessante. Eu achei isso aqui muito interessante. Fui pesquisar, fui consultar, demorei para achar. Esse aqui é um entendimento meu, tá bom? Não encontrei em outro lugar, não encontrei um comentário falando sobre isso. Isso aqui são pensamentos meus, são inferências minhas, tá bom? Então, vê aí se faz sentido na sua cabeça. Porque a sugestão desses 30 dias, isso me incomodou. Eu fiquei pensando, por que 30 dias? Por que não para sempre? 1 ano, 10 anos? Veja, essa sugestão, ela sugere, essa sugestão, ela pode ser porque eles sabiam que Daniel orava regularmente. E que nesse prazo de 30 dias era o suficiente para pegar Daniel no flagrante, né? E aí isso permitiria que, passados 30 dias, eles voltassem ao culto regular deles, a adorar os deuses, que eles também adoravam a outros deuses, oravam a outros deuses. Então, seria um prazo ali que daria para pegar Daniel
né, despreparado ali, Daniel orando, porque eles sabiam da rotina de Daniel. E também é um prazo que não afetaria o culto deles ali, né? Então, depois desses 30 dias, eles poderiam voltar ao culto. Então, claramente aqui, ficar 30 dias sem buscar os seus deuses não era um problema para aqueles homens. E o triste é saber que para alguns cristãos, ou aqueles que se dizem cristãos, não é um problema ficar 30 dias sem orar. Eu já ouvi, infelizmente, algumas pessoas dizendo: ora, era só Daniel não ter orado por 30 dias, isso logo acabava. Para alguns cristãos isso é normal. Isso é triste. Isso é triste. E às vezes alguns cristãos ficam 30 dias sem nem perceber, sem orar, sem procurar, sem ter intimidade com Deus, com a palavra de Deus. E para esses homens era normal, 30 dias. O que é 30 dias sem orar, sem buscar pelos nossos falsos deuses? O que é 30 dias sem cultuar um Deus pagão, um Deus falso? Depois a gente volta. Infelizmente, para alguns cristãos isso é normal, é comum, é simples. 30 dias sem buscar a Deus, está tudo certo. Bom, essa aqui é uma inferência minha, tá bom? É uma aspas aí, você vê se faz sentido, se é por aí mesmo. O fato é que conseguiram convencer o rei com uma mentira, pois não foram todos que concordaram com esse absurdo. O rei assinou o decreto irrevogável e lançaria o culpado na cova dos leões. E aí vem o versículo 10, meus irmãos. Aí vem o versículo 10. Tem uma pessoa que me segue, eu não sei se eu posso falar o nome dela aqui. Ela fala: nossa, você dá tapa logo de manhã e você bate logo de manhã. Não, meus irmãos, é a Bíblia. E se você já está incomodado com tudo o que nós vimos até aqui, vem o versículo 10. Vem o versículo 10. E sempre que eu estou preparando o estudo, a mensagem ela chega primeiro para mim. Então, o primeiro a levar essa pancada sou eu. E lá vem uma pedrada. Põe o capacete que vem uma pedrada. Muito forte. Versículo 10. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus, como costumava fazer. E agora começa o chacoalhão do capítulo 6. Quando Daniel soube. Meus irmãos, Daniel soube do decreto. Não foi escondido. Daniel soube. Foram lá falar para Daniel: ó, tem agora um decreto aí, Daniel. Se vira. Tem um decreto aí. E ele soube. Então ele sabia do decreto e da condenação. Mas algo me chama muito a atenção. Daniel soube do decreto e da acusação. Ele soube, não foi escondido. E Daniel não foi numa praça pública se revoltar contra o rei. Daniel não foi desafiar o rei em praça pública. Daniel não foi para o palácio xingar o rei. Daniel não escreveu no Twitter uma mensagem para o rei. Daniel não se revoltou nas redes sociais contra o rei. Daniel não começou um movimento de judeus da Pérsia contra o rei. A Bíblia nos diz que Daniel soube do decreto e foi para casa. Ele vai para sua casa, para o seu quarto, onde tinha o costume de orar, ter intimidade com Deus. E foi isso que ele foi fazer: orar e agradecer, louvar
a Deus. Meus irmãos, se isso não te toca, se isso não mexe com o seu coração, eu não sei o que vai mexer. Daniel não foi se revoltar contra o rei. Daniel não foi questionar a autoridade do rei. Daniel não foi falar mal do rei. Daniel não foi xingar os sátrapas, os governantes. Daniel não foi atrás da história. Daniel não foi atrás de um repórter para colocar tudo na mídia. Daniel não fez uma paralisação na Paulista para todo mundo ver. Daniel foi para sua casa. Daniel foi para sua casa orar, como de costume, agradecendo ao seu Deus, como costumava fazer. Meus irmãos, tem crente que no primeiro problema para de orar. Para de orar. Deu um probleminha aí, sei lá, dor de barriga. Ah, não vou orar. Daniel sabia do decreto. Daniel sabia da condenação. E a primeira coisa que ele vai fazer, ele ir para casa, orar, como de costume. Daniel tinha um problema real. Daniel tinha um bom motivo, um motivo justificadíssimo para não orar. Se tem alguém na história que tem um motivo para parar de orar, é Daniel. Daniel tem um motivo justificável para ele parar de orar. Podia orar assim, Deus, ó, complicou aqui o negócio, vou falar aqui com você só nos meus pensamentos, sem me ajoelhar, sem fazer todo a adoração, só aqui, ó, no pensamento, conversando com Deus, baixinho aqui, ó, Deus, tá tudo certo, tudo bem por aí, vou ficar aqui um tempo aqui, ó, escondido, camuflado. Mas não. Daniel orou. Daniel continuou orando. E o mais interessante, ele agradeceu ao seu Deus, como costumava fazer. Daniel não foi reclamar com Deus. Daniel não foi questionar Deus. Daniel não ficou, por que eu? Por que eu, Senhor? Por que eu? Daniel agradeceu, como costumava fazer. O que eu posso dizer sobre isso? O que eu posso falar sobre isso? Daniel, ele podia, seria justificável aos nossos olhos parar de orar. Para aí, Daniel. 30 dias, Daniel. Ora, 30 dias na cabeça aí, Daniel. Seria justificável. Eu acho que muitos aqui iriam aconselhar Daniel, se nós estivéssemos lá. Ó, Daniel, ora aí, não precisa, cara, ajoelhar. Os pessoal tá querendo te caçar, irmão. Para. Dá um tempo, ora na cabeça aí, não ajoelha. Faz de outro jeito, pra ninguém te pegar, irmão. Eu acho que eu daria esse conselho para Daniel. Mas Daniel foi para casa, orar, agradecendo a Deus, como de costume. Daniel era um homem de Deus. Daniel não conseguia ficar sem orar. Daniel não conseguia ficar sem adorar a Deus. Daniel não conseguia ficar sem agradecer a Deus. Muitas pessoas param de agradecer a Deus por motivos bobos, fúteis. Daniel foi orar, como de costume. Veja, outro ponto muito interessante que tem a ver com o que eu disse anteriormente. Daniel não foi numa praça pública orar. Daniel não foi lá desafiar o rei, se ajoelhou em praça pública, pegou um microfone com aquelas caixinhas e começou a orar ali na praça para chamar atenção, para mostrar como ele era valente, como ele era corajoso. Olha, eu estou aqui desafiando o sistema, orando, quero ver quem vai me prender. Não, Daniel não fez isso não. Daniel foi para o seu quarto, no secreto, onde ninguém tinha nada a ver com a vida dele. Daniel foi para o seu secreto, seu lugar secreto. Ele não foi desafiar as autoridades em praça pública. Ele foi para o lugar secreto. Agradecer e louvar como de costume. Meus irmãos, entra governo, entra lei, sai lei. Eu estarei orando ao Senhor, agradecendo a Deus, porque eu sou cristão e eu preciso ter intimidade com meu Deus. Quem é Dário
para tentar impedir a minha intimidade com Deus. Assim tem que ser o nosso pensamento, assim tem que ser a nossa vida, assim tem que ser a nossa devoção. Veja, Daniel ele foi para o seu quarto, no secreto, para orar, como ele fazia de costume. Ele não foi em praça pública desafiar o rei, ele não foi fazer uma manifestação, ele foi para o secreto orar lá no seu quarto, no andar de cima, a Bíblia diz, nem foi no térreo. Foi no andar de cima, ele foi lá, ele não foi chamar atenção. O propósito da oração de Daniel não era chamar a atenção. O propósito da oração de Daniel não era confrontar ninguém, não era chamar a atenção de ninguém, não era desafiar o rei porque ele se achava o maioral. Negativo, nada disso. Pelo contrário, Daniel procurou fazer no lugar que ele sempre fez. Ele não mudou nada. Versículo 11 até o 13. Então aqueles homens foram e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. Assim foram falar com o rei acerca do decreto real. Meus irmãos, ajoelhado, orando, em completa humilhação perante o Senhor. Esse foi a cena do crime. A cena do crime é um senhor ajoelhado, em plena humilhação, orando a Deus. Essa é a cena do crime de Daniel. Note que esses homens eles se esforçam para pegar Daniel. Porque ele era um idoso e estava no andar de cima, ajoelhado. Eles se esforçam. Como leões, esses homens eles prepararam a emboscada e agora é hora de dar o bote. E eles vão atrás da sua presa. Eles se esforçam para pegar Daniel cometendo um crime, que é estar ajoelhado, orando ao seu Senhor. Meus irmãos, eu oro a Deus. Eu oro a Deus. Essa é a minha oração. Para que o meu único crime seja louvar ao Senhor. Eu oro a Deus para que o meu único crime seja ajoelhar diante dele e orar, agradecendo a ele por todas as bênçãos que me tem alcançado. Sucesso. Daniel foi pego. O rei não tem como voltar atrás. O plano deu certo. E esse velho ajoelhado precisa pagar pelo seu crime. É isso mesmo. Esse senhor de idade precisa pagar por esse crime horroroso que é louvar e adorar ao Deus Altíssimo. Eu oro para que meu único crime seja adorar e exaltar o nome do Senhor. Meus irmãos, não espere piedade dos seus inimigos. Pessoas continuam morrendo por acreditar. Pessoas continuam morrendo por falar. A política não mudou. Continua a mesma sujeira. Não espere piedade daqueles que te perseguem. Eles não terão piedade. Pessoas continuam sendo baleadas porque falam. Pessoas continuam sendo mortas por quem são. Sem motivo aparente. Este é o mundo caído em que vivemos. Não espere piedade daqueles que te perseguem. Daniel era um senhor, provavelmente próximo aos 80 anos aí, de idade. Daniel era um senhor que estava ajoelhado em seu quarto, orando a Deus, e os leões foram à sua captura. Versículo 14. Quando o rei ouviu isso, ficou muito contrariado. E como estava decidido a salvar Daniel, até o pôr do sol fez todo o esforço que pôde para livrá-lo. Dário percebeu que ele foi vítima
de uma trama de seus oficiais para pegar Daniel. Mas agora é tarde demais. O orgulho cegou Dário. E sem calcular todas as consequências do seu decreto, foi fácil colocar Dário na armadilha. Dário foi derrotado nessa batalha. Usando o orgulho de Dário, Daniel estava orando de joelho. Usando o orgulho de Dário, esses homens conseguem pegar Daniel. Agora é tarde demais, Dário. Agora não adianta se arrepender. Agora não adianta ir atrás. Agora não adianta fazer nada. Você tomou uma decisão baseado no seu orgulho. Você tomou uma decisão sem pensar, sem calcular todos os problemas dessa sua decisão, sem calcular todas as vítimas da sua decisão. Isso acontece conosco também. Muitas vezes nós tomamos decisões precipitadas, sem pensar em todos que serão atingidos ou que poderiam ser atingidos. E por vezes nos arrependemos, mas é tarde demais. O problema já aconteceu, já não tem mais como voltar. Dário perdeu essa batalha. Versículo 15. Mas os homens lhe disseram: lembra-te, ó rei. E conforme a lei dos medos e persas, nenhum decreto ou edito do rei pode ser modificado. Meus irmãos, as palavras desse homem, ou desses homens, as palavras desses homens colocam fim aos esforços do rei. Eles sabiam o que estavam fazendo, eles sim calcularam muito bem o que precisavam fazer para se livrar de Daniel. É o fim. Rei, é o fim. Não tem nada que você possa fazer. Você não pode voltar atrás do seu decreto. Olha que interessante, e aqui eu encerro. Dário era rei, muito poderoso. E Dário tentou salvar a vida de Daniel. Mas Dário é limitado. Dário é um ser humano. Dário está debaixo da soberania de Deus. Dário não foi capaz de salvar Daniel. Dário se vê amarrado no seu próprio império. Dário se vê limitado dentro de uma parede, dentro de um quadrado. Ele não pode sair deste quadrado. Dário está preso às leis. Ele não tem o que fazer. Ele tentou salvar Daniel, mas ele não consegue. Ele tomou a decisão errada. Por que ele tomou a decisão errada? Porque ele não sabia da trama. Mas existe um Deus que não toma a decisão errada. Existe um Deus que é capaz de salvar a vida de verdade das pessoas. Existe um Deus que é o Deus que faz. Dário não é capaz de salvar a vida de Daniel. Dário ele foi limitado na sua compreensão e não conseguiu perceber a armadilha. Mas tem um Deus que não se confunde. Tem um Deus que salva a vida das pessoas. Tem um Deus que estabelece os governos. E nós veremos como esse Deus salva a vida de Daniel na segunda parte deste capítulo de número 6. Bom, meus irmãos, eu encerro aqui este momento de leitura. Vamos à nossa oração. Senhor Deus e Pai, graças te damos por mais esta palavra, Senhor. Senhor, que nós sejamos pegos em flagrante por orar e adorar ao Senhor. Que as pessoas nos acusem de sermos verdadeiros adoradores. Que as pessoas nos acusem de estar adorando em espírito e em verdade. Que as pessoas não encontrem nada contra nós, a não ser honrar e adorar ao seu nome. Pai, que nós possamos dar bom testemunho onde quer que estejamos. Que possamos refletir
a tua face em nossa vida. Te pedimos, Senhor, que nos proteja neste dia, neste final de semana que se aproxima. Que nenhum mal nos alcance, que possamos ter um dia de vitória, Pai. É isso que eu te peço e agradeço por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, estou encerrando aqui a gravação do YouTube. Até a próxima, se Deus permitir.